O dia que eu fui tirar a carteira, o instrutor me perguntou: cara, você sabe dirigir? Eu falei: cara, sei nada, tô cru mesmo. Ele falou: que bom que você não tem nenhum mau hábito, não vai precisar tirar carrapicho de ninguém que te ensinou. Daí eu fiquei com essa palavra na cabeça, né? Carrapicho. E tirar carrapicho é o que eu sou forçado a fazer com qualquer aluno que começa a aprender inglês comigo. Porque todo mundo que tá acostumado com o aprendizado tradicional de idiomas precisa de uma reprogramação mental para enxergar o idioma da forma que ele é mesmo. E depois disso, tudo se encaixa. E o que acontece na maioria das vezes é que a maioria dos bloqueios que as pessoas têm para aprender inglês é que a pessoa tá atrapalhando, é a mentalidade dela que tá no meio do caminho. E quando você arruma isso, você sai da frente, sabe? Tipo, você sai do caminho, você deixa o idioma fluir da forma que ele precisa. Então, para te ajudar com isso hoje, eu trouxe aqui esse material, que inclusive é lá do meu curso pago, mas eu vou disponibilizar de graça aqui pra você, onde eu falo de todos os princípios que você precisa ter. Não é algo opcional, é algo que você tem que saber. Se não, meu amigo, você não aprende inglês. Mas, Gabriel, você tá dizendo que você é o dono da verdade, que se não for com você, ninguém aprende inglês? Não, você vai ver que a maioria do que a gente vai falar aqui é um compilado de 24 princípios. E qualquer pessoa do mundo que aprende uma segunda língua e consegue falar fluentemente, acaba descobrindo uma hora ou outra. Ou seja, vai te ajudar a ganhar um tempo, né? Aí, aproveitando, o texto já tá em inglês, a gente vai fazer também uma leitura guiada. Então, no mínimo, até no final dessa aula, você vai ter um vocabulário mais robusto. Vamos lá, então, para mais uma super aula. Principles of English Language Mastery. Traduzindo, princípios da maestria do idioma inglês. E, observação, tudo que você vai aprender aqui é aplicável para qualquer língua. Eu só tô falando inglês aqui porque é o foco do canal. E é interessante que a maioria desses poliglotas, né, que falam várias línguas, eles começam assim. Eles pegam uma língua para aprender e tal, e aí eles descobrem, né, o jeito que realmente funciona, eles pegam gosto. Aí pra aprender uma terceira língua, quarta, quinta, é facinho, porque você já tem o caminho das pedras. Vamos lá então. Introduction. Number 1. I'm learning English by myself. Coloque isso na cabeça e nunca mais tira. Eu estou aprendendo inglês sozinho. É o que as escolas de inglês não querem que você acredite. Eles querem que você seja dependente, que você seja passivo, que você chega na aula e fala: professor, o que tem pra hoje? O que você vai me ensinar hoje? Não é assim que funciona. A idioma não é assim que funciona. Você tá aprendendo sozinho. Você tá aprendendo sozinha. E uma coisa que eu falo pra todos os meus alunos é o seguinte: eu tô te dando aula pra você ser independente. Tô te ensinando pra você não precisar de mim mais. Pra você não precisar de um tradutor, de um intérprete, de um aplicativo. Você tem que aprender pra adquirir habilidade, pra ser independente. Gabriel, então você tá me dizendo que eu não preciso de um professor e tudo mais? Não do jeito tradicional. Eu sei que é esquisito falar isso, mas eu vou falar. Você precisa usar seu professor. Você tá aprendendo inglês sozinho? Você vai ter um professor pra te ajudar. Como eu coloquei aqui, ó. And Gabriel is helping me with that. O Gabriel tá me ajudando com isso. Você pode substituir o Gabriel aqui por algum professor que você já tenha, ou um curso que você faz, uma escola que você frequenta. Mas lembre-se, você tá aprendendo inglês pra andar com as próprias pernas, tá? Então conserta isso na sua cabeça. Isso vai desencadear todo o restante. Se isso aqui não estiver bem definido pra você, que você tá aprendendo sozinho, tudo que eu vou te falar nos pontos seguintes não vão se encaixar. E aí aquela frase que a gente sempre fala nas aulas: languages can't be taught, they can only be learned. As línguas não podem ser ensinadas, elas podem apenas ser aprendidas. Que é uma frase de um poliglota italiano chamado Luca Lampariello. O cara fala mais de, 11, 15 línguas. Então o cara sabe uma coisinha ou outra, né? Vamos lá. Mindset for learning. O que é mindset? Set é programar, é ajustar, é configurar alguma coisa. Então você vai configurar a sua cabeça, como se fosse um robô, um computador. Você precisa ajustar suas configurações, você precisa arrumar a sua mente para você enxergar o inglês da forma que ele é. Gabriel, então isso aí é lavagem cerebral? Mas se for pro bem, por que não? Né? Você vai programar a sua mente para aprender inglês? Que seja uma lavagem cerebral, né? Então nós temos aqui uma nova abordagem, a new approach. Number 2. I know that learning a new language is different from learning anything else. So I'm willing to have an open mind to unlearn approaches that I've used with other subjects in order to learn English effectively. Eu sei que aprender uma língua é diferente de aprender qualquer outra coisa. Conserta isso na sua cabeça também. Você não precisa ser bom em mais nada para você ser bom em aprender inglês. Na verdade, tem só uma coisa, uma única coisa, que você precisa saber fazer bem para conseguir aprender inglês, que é saber falar uma língua. Se você tá me ouvindo até aqui e tá me entendendo, é porque você fala português. Pronto, isso já prova que você pode falar inglês. Você não tem nenhuma demência que te impeça de aprender idiomas. Qualquer bloqueio que você tiver, saiba que é você que tá colocando. E por que é importante saber que aprender uma nova língua é diferente de outras coisas? Você vai descobrir que não tem como você replicar o que funcionou para outras áreas da sua vida pro inglês. Teve um aluno, por exemplo, que me falou: Gabriel, eu aprendi o nome de todos os países e as capitais, que é um assunto que eu gosto bastante, eu trabalho com isso também, usando flashcards. Fui memorizando tudo lá e tal, e funcionou. Você acha que se eu fizer a mesma coisa com o inglês, se eu pegar o dicionário inteiro do inglês, colocar nos flashcards lá e ir repetindo, será que eu vou aprender tudo? Falei: não, cara.
Não funciona assim. Você pode até usar os flashcards, mas você tem que usar certo. Então, já arruma isso na sua cabeça. Aprender inglês é diferente. Você tem que aprender a aprender idiomas. Ah, mas já aprendi a aprender outras coisas por conta própria. Então, me ouça aqui. Inglês é diferente. Idiomas, né? Aprender idiomas em geral é diferente. Então, eu tô disposto. I'm willing to. Estou disposto a ter uma mente aberta para desaprender abordagens que eu já usei com outras coisas, né? Outros assuntos, outras matérias, a fim de aprender inglês efetivamente, que é o que a gente falou agora há pouco. Number 3. I know that English is a different language. Aí você vai falar, Gabriel, isso aqui é óbvio, cara. Eu sei que o inglês é uma língua diferente. E perceba que todas as afirmações aqui estão na primeira pessoa. Então é pra você falar isso. É pra você acreditar isso. Se você não ter essa opinião sobre o idioma, você vai estar bloqueando o seu próprio aprendizado. Mas, Gabriel, por que eu tenho que reforçar essa informação que eu sei que o inglês é uma língua diferente? É uma informação tão óbvia. Bom, o que é óbvio também precisa ser falado. Porque tem coisa que é tão óbvia que você deixa passar batido. Esquece. Então, toda vez que você tiver com dificuldade, algum conceito gramatical, alguma coisa que você não entende, lembra, inglês é uma língua diferente. Mas não faz sentido essa frase. Por que essa preposição tá aí? É uma língua diferente. Para de atrapalhar. Acabei de lembrar de um exemplo da aula anterior. A gente falou married to, né? Que é casado com. Aí comentaram, nossa, mas com em inglês se fala with. Cadê o with? Por que não usa with? Tá vendo? Você tá querendo pensar enquanto fala. Não faz isso em português. Aceita que dói menos. Eu sei que essa frase não é minha, né? Mas eu tenho que usar ela aqui. Tá enroscando alguma coisa em inglês? É uma língua diferente. Ah, mas esse som é esquisito. É uma língua diferente. Ah, mas essa sequência de palavras não faz sentido algum. É uma língua diferente. In which I will speak differently, using different words to express myself and even make different sounds than those I'm used to. Uma língua na qual eu vou falar diferente, usando palavras diferentes para me expressar e até mesmo emitir sons diferentes daquilo que eu tô acostumado. Sim, existem sons em inglês que não existem no português. Sons que você é surdo para ele. Como assim surdo? Tem sons que você não nota, que o seu ouvido não ouve. Você precisa aguçar os seus ouvidos. Inclusive, um fato curioso é que o som o fonema, o som mais frequente do inglês, o que mais está presente na língua inglesa, é um som que não existe em português. Você acredita? Será que não é esse o problema do seu listening? Será que não é esse o problema do seu listening? Então, arruma isso na sua cabeça também. Faz um reset, né? Tipo, redefine. A gente acabou de falar de mindset, né? Ó, mindset, que é um ajuste mental, né? Uma programação, uma configuração que você vai fazer na sua mente. Então, uma reprogramação é um reset. Ou como a gente fala, um reset, né? Faz um reset aí na sua mente. Number 4. Agora falando sobre understanding how learning works. I know exactly how my brain acquires languages and what to do to accomplish it. Eu sei exatamente como meu cérebro adquire idiomas. E o que fazer para atingir isso, realizar isso, para conquistar isso. Se você assistiu os meus últimos 10 vídeos aqui no canal, já dá pra ligar os pontos e ter uma noção mais ou menos como funciona, tá? E você vai notar aqui algumas referências que eu dou de algumas aulas lá do meu curso, onde eu destrincho bem o assunto de forma isolada, beleza? Number 5. I also understand how relevant and important English is to my personal, professional and academic life. Eu também entendo o quão relevante e importante o inglês é para minha vida pessoal, profissional e acadêmica. Gabriel, como que isso vai me ajudar a aprender inglês? Cara, você não faz ideia. Primeiro, aprender uma língua é uma meta de longo prazo. Querendo ou não, é uma língua de longo prazo. A não ser que o seu objetivo seja muito isolado. Por exemplo, eu quero só dar um discurso em inglês em algum lugar. Eu tenho que aprender essas palavras aqui. Beleza. Nunca mais vai falar inglês e é só aquela situação. Ou eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu quero só fingir que eu sei falar inglês e acabou ali. Ou eu quero aprender uma letra de música que eu canto inglês, não quero falar inglês. Beleza. Se for bem isolado assim, tudo bem. Você pode ter uma meta de curto prazo ali, só pra se virar naquela situação, né? Você não quer aprender inglês, né? Você quer só memorizar algumas coisinhas ali em curto prazo, tá? Caso contrário, é uma meta de longo prazo. Uma coisa pra vida. Idioma não é pouca coisa pra sua cabeça. É como se fosse um sistema operacional novo na sua cabeça. Vai te dar uma perspectiva diferente. Você vai falar outra língua. Literalmente, você vai falar outra língua, cara. É um negócio muito relevante pra você. E por ser uma meta de longo prazo, às vezes a gente dá uma desanimada. Então, saber da importância pra sua vida pessoal, principalmente, vai te ajudar muito a não desistir. Então, tem alguma coisa que te atraia pro inglês. Como, por exemplo, cara, eu acho o inglês uma língua muito bonita. Ou, nossa, cara, eu gosto muito da cultura da Inglaterra, quero falar como eles, quero aprender mais sobre eles. Ou, cara, eu gosto muito dos esportes que eles têm nos Estados Unidos, gosto da cultura americana, eu gosto de filme de Hollywood. Sei lá, tem alguma coisa que te atraia pro inglês. Vida profissional também. Cara, eu quero aquele emprego, eu quero passar num processo seletivo, quero estudar fora, tá? Tenha coisas internas, metas internas. O que eu quero dizer com internas? Não coisas que você é forçado. Tipo, cara,
mercado de trabalho tá exigindo. Eu tô ficando encurralado aqui, tenho que aprender inglês logo. Ou, sei lá, mudei pra fora do país, agora eu tenho que me virar aqui. Não. Essas metas externas, elas são muito superficiais. E você vai acabar aprendendo da forma errada. Então, por mais que você tenha essas pressões externas, tenta internalizar isso. Tenta tornar isso a sua causa, beleza? Number 6. I'm on the right path and in the right direction. Eu tô no caminho certo e na direção correta. Eu sei que isso é difícil de afirmar quando você tá começando, porque, você acabou de começar, você não tem nenhum resultado ainda. Tem nada tangível, né? Você acabou de começar. Então, o que eu recomendo pra você é o seguinte. Escolha uma metodologia. Escolhe uma coisa pra você seguir. E siga. Vai até o fim. Que aí você pode reclamar se não funcionar. Aí você pode dar o seu depoimento e falar que funcionou, por exemplo. Porque o que as pessoas mais fazem é, sei lá, vai fazer uma receita de bolo. Aí você não tem 2 ingredientes. Aí você faz mesmo assim. E quer que fica bom. Ou o negócio tem que assar por 50 minutos. Você assa por 30 e quer que seja bom. Não, faz tudo direitinho. Quando os meus alunos começam a fazer aula comigo, eu peço pra eles, falo, olha, não ouça outros professores agora, porque vai bagunçar sua cabeça. Você precisa de uma linha clara, precisa de direção. Você precisa de uma direção clara. Porque, por exemplo, eu falo que algo não funciona. Aí o outro professor fala que funciona. Já o outro fala que funciona mais ou menos. Aí você não sabe o que fazer. Aí você não age. Não vai ter ação, não vai ter progresso. Então, te dar um conselho aqui. Segue o que eu tô falando, tá bom? Inclusive, quem tá assistindo aqui já aprendeu uma segunda, terceira língua? Deixa nos comentários aqui. Conta pros outros que estão começando agora, se não é verdade tudo que eu tô te falando. Me ajuda aí. The only thing I must worry about now is moving forward and never stopping. A única coisa que eu devo me preocupar agora é seguir em frente. E nunca parar. Porque sendo uma meta de longo prazo, como eu falei agora há pouco, não parar é um passo essencial. Não importa progredir de forma lenta, mas tem que ter progresso. Siga em frente, beleza? Agora falando um pouquinho sobre rotina e hábitos. Routine and habits. Number 7. I know that learning a language is a lifestyle, so I'm willing to adapt my routine to incorporate English into it and create immersion habits. Então eu sei que aprender uma nova língua é um estilo de vida, é um lifestyle. Não é pouca coisa, como a gente falou agora há pouco. Cara, faz parte da sua identidade agora. Você fala 2 línguas. Não é tipo, cara, o que você sabe fazer? Eu sei cozinhar, eu formei em tal coisa, minha profissão é essa, e eu falo inglês. Não, cara, o inglês vai estar lá no topo. Cara, eu sou bilíngue. Eu falo mais de uma língua. Eu converso com qualquer pessoa do mundo que eu quiser. Então, o processo de aprendizado do inglês precisa ser assim também. Tem que ser relevante pro seu cérebro. Tem que estar no meio da sua rotina, tá? Como você leu aqui, ó. Então, eu tô disposto a... De novo, né? Willing to, eu tô disposto a adaptar minha rotina para incorporar o inglês nela. E criar hábitos de imersão. Se você já me conhece há um bom tempo, você já sabe que mesmo que você seja ocupado, não tenha tempo para parar e estudar, tem formas de você usar o que você já faz em português no seu dia a dia hoje para incorporar o inglês nele. Então não tem mais desculpa, nem falta de tempo é desculpa mais. Number 8. I have a very clear goal with my English. Pass a test, get promoted, travel, etc. And I know exactly what steps to take to achieve it. Então eu tenho uma meta muito clara com o meu inglês. Passar uma prova, ser promovido, viajar. E por que, Gabriel? Por que é importante deixar isso bem definido na minha cabeça? Simples. Porque o que você vai fazer, a forma que você vai estudar, é determinada pelo que você quer atingir. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que está estudando para passar no teste, passar no TOEFL. E o que ela faz, as aulas que ela faz, os exercícios que ela faz, são completamente diferentes de um aluno, por exemplo, que está se preparando para viajar para Orlando. Ele quer se virar bem nessa viagem, ter uma boa experiência lá. Essa aluna, por exemplo, ela não precisa aprender a conversar inglês. Na verdade, você não precisa nem saber inglês para passar numa prova. Você tem que saber fazer prova. Inclusive, o TOEFL, a IELTS, são tudo uma farsa. Eu conheço pessoas que falam inglês super bem que não passam nessas provas. Inclusive, falantes nativos de inglês que fazem o TOEFL não passam. O que é muito engraçado, né? Porque, se o negócio testa o seu inglês, o falante nativo de inglês fala inglês super bem, o cara é estudado, sabe ler e escrever bem, sabe interpretar texto, e não passa no TOEFL. Que negócio que é esse? Você tem uma ideia? Até o CEFR, que é a instituição que inventou os níveis, sabe? Tipo A1, A2, B1, B2, eles são completamente contra o TOEFL e o IELTS. Eles falam que corromperam os níveis. Os níveis não foram feitos para isso. Mas não vamos aprofundar nesse assunto. Esse assunto para outra aula. Então, essa aluna faz atividades de prova, simulado, ela aprende apenas palavras-chave ali para se virar e tudo mais. Já o aluno que tá aprendendo inglês para viajar e quer ter uma boa experiência na viagem, o cara não vai interpretar texto. O cara vai aprender frase pronta, vai se familiarizar com o que ele vai experienciar na viagem. Não vai nem ler muito. Vai aprender a ler placa, né? Coisa do tipo. Então é uma abordagem super diferente uma da outra. E outra coisa, você sabe exatamente quais passos tomar para atingir isso. E tem uma aula aqui no canal também, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu postei falei sobre isso. Number 9.
Spending time with the language is more important than studying it. Opa, isso aqui já ofende qualquer escola de inglês, né? Passar tempo com o idioma é mais importante do que estudá-lo. E eu não posso falar mal do Brasil porque o mundo inteiro tá assim. A gente pensa que só de você estar na escola, você aprende mais. Tem pai que deixa os filhos na escola em tempo integral porque eles acham que, só porque é mais horas, tipo, só dele tá lá, ele entrou na escola, pô, tá aprendendo. Igual quem viaja pra fora, né? Pensa assim, nossa, eu vou estar fora do país, eu pisei lá, vai acontecer alguma coisa mágica que eu vou aprender o inglês. Não é assim que funciona. A gente muitas vezes usa isso pra sabotar a gente. Tem alunos que começaram a aprender inglês comigo que fizeram 7 anos de escola tradicional e ainda não conseguem falar inglês. Então, todas essas horas que eles passaram na escola, era pra estar falando inglês, não é? Então já arrume isso na sua cabeça também. Você precisa passar tempo com o idioma, não estudando sobre ele. Estudar é importante sim, porém muito menos importante do que experienciar o idioma. Você precisa ouvir coisas em inglês, precisa assistir coisas, pessoas falando inglês, você precisa ler em inglês também. Não coisas falando sobre inglês, mas em inglês. Daí, continuando, I will do my homework by having consistent contact with authentic English content, in addition to reviewing my lessons and notes. Então, eu vou fazer meu dever de casa. Eu sempre passo dever de casa para meus alunos. Só que eu nunca passo dever de casa de questionário, ou para interpretar texto, ou para fazer quiz, exercício, completar lacuna. Não, nada disso. O dever de casa que eu passo é sempre assista esse vídeo. Ouça essa pessoa falando inglês, tenta entender o que ela tá falando. Ou até mesmo ouça o máximo de inglês que você conseguir. Eu costumo falar uma frase que eu inventei, que é o seguinte: quanto mais inglês entra pelos seus ouvidos, mais inglês vai sair pela sua boca. Eu inventei a frase, mas o princípio existe. Eu só fiz virar uma frase mais fácil de compreender. E o que significa conteúdo autêntico em inglês? Simples. Algo feito por falantes de inglês e para falantes de inglês. Ou seja, não é uma aula para quem tá aprendendo. Não, é algo feito para quem já fala inglês. É um filme, é um vídeo, é uma música, é um podcast, é alguma coisa que fizeram para quem já fala inglês. Eu deixo isso bem claro, porque muita gente fala para mim, Gabriel, eu já passei muito tempo com o inglês. Eu fiz um curso de inglês e tudo mais, ou eu fiz o curso de letras em inglês. Então, você não teve contato com o inglês autêntico. Você estava falando sobre inglês. Se desprenda de coisas didáticas. Você não precisa abandonar 100%. Só não pode ser a maioria do seu tempo que você dedica com o inglês. Eu diria que você precisa dedicar 80% do seu tempo que você já dedica para o inglês passando tempo com o idioma, consumindo, experienciando o idioma. E 20% apenas estudando, analisando, tentando entender os porquês de alguma coisa. E tem muita gente que me fala, Gabriel, nossa, eu só entendo você falando inglês. Eu só entendo quando é um brasileiro falando inglês. O estrangeiro não entendo. Aí eu falo, é claro, você passou a maior parte do tempo ouvindo pessoas falando o inglês não autêntico? Não que seja errado, mas foi o que você fez em maior parte. Bom, acredito que já esteja claro, né? Se tá gostando da aula, já deixa um like aqui. Number 10. Learning a language is a long-term goal. Como a gente falou agora há pouco, né? É uma meta de longo prazo. So, if I want to accelerate my progress, I need to increase my daily dedication. Time plus effort. Então, se eu quero acelerar o meu progresso, eu preciso de aumentar minha dedicação diária. Como assim dedicação? Tempo e esforço. Eu não tô dizendo esforço de, nossa, tem que fazer uma coisa difícil, tem que esforçar. Não. É mais no sentido de engajamento, de se envolver mesmo, de estar compromissado com aquilo. Então, no ponto número 1, a gente já definiu que você está aprendendo inglês sozinho, certo? Então, se você quer acelerar, é você que acelera. É você que se dedica mais. Não é o seu professor. Não é procurar um curso intensivo de inglês. Não, você que vai se dedicar mais. Por exemplo, eu tenho um aluno que só estuda. Então, tipo, ele dedica umas 3 horas por dia dele pro inglês, que ele não trabalha, né? Não faz mais nada além de estudar. E em um ano, cara, nossa, ele evoluiu tanto, mas tanto. Eu tenho aluno de 3 anos que não evoluíram como ele em um ano. Por quê? Porque esses alunos de 3 anos estão fazendo corpo mole. Tô brincando, pessoal, tô brincando. A pessoa não tem tempo. A pessoa mal consegue estar presente na aula, por exemplo. Sendo que o maior esforço e os principais exercícios devem acontecer fora da aula, passando tempo com o idioma. Number 11. I commit myself to never give up. Parece bobeira, mas deixa de levar isso a sério pra ver. Se comprometa a não desistir. É uma meta de longo prazo. E tem uma notícia boa. A notícia é que a maioria das pessoas desistem. Olha que coisa boa. É bom, né? Que a maioria das pessoas desistem, porque, cara, é uma competição esse mundo. Então se tá todo mundo desistindo, e se compromete a não desistir, pronto, cara, você vai ganhar. Vai ganhar aquela vaga de emprego, vai ganhar aquela oportunidade que você precisa. Você vai sair na frente. Agora falando sobre capability and difficulty. Agora que vem os principais bloqueios que as pessoas têm. Number 12. Learning a language is not easy. Já mandando real aqui, ó, não é fácil. Aprender uma língua não é fácil. Tá achando que é fácil? Teve alguém que comentou em uma das aulas
que eu faço o inglês parecer fácil, que é pra eu parar de ilustrar o inglês assim e tudo mais. Cara, eu posso estar fazendo parecer fácil, mas não é fácil. Quando eu abro minha boca e falo inglês, todo mundo fica, nossa, cara, como que você fala inglês? Cara, você não viu o tanto de esforço que teve pra chegar nesse ponto? Quanta dedicação. Não foi fácil. It is difficult. And it takes a long time to become proficient. É difícil e leva um bom tempo pra se tornar proficiente. Que bom que é difícil, né? É muito bom ser difícil. A gente costuma pensar assim, cara, difícil é ruim. Se for difícil, eu vou parar porque, né? Difícil é porque é ruim. Não, tira isso da sua cabeça. Arruma isso. Reseta isso. Põe na sua cabeça. Se é difícil, é bom porque ninguém mais vai fazer. Se é difícil, é bom porque do outro lado tem uma recompensa maior ainda. Parece papo de coach, né? Mas isso aqui se aplica em qualquer área da vida. Olha só essa frase. Value is linked to difficulty. If I want something valuable, I want something that is difficult to obtain. Então, o valor é linkado à dificuldade. Se eu quero algo valioso, algo que vale mais, eu quero fazer algo que é difícil de se obter. Mas, Gabriel, eu quero tanto aprender inglês. Não, você não quer. Você não prova que você quer alguma coisa falando o que quer. Você prova que quer alguma coisa se comprometendo. Admitindo que sim, é difícil. Mas eu vou aprender mesmo assim. Number 13. Compared to other languages, English is one of the easiest languages for a Brazilian Portuguese speaker to learn. Comparado a outras línguas, o inglês é uma das línguas mais fáceis para um falante de português brasileiro aprender. Muita gente me pergunta, né, Gabriel, você aprendeu outras línguas, né? Então, qual que é a língua mais fácil, assim, pra gente aprender? Aí eu falo, bom, para um brasileiro aprender, é essa. Mas talvez para um árabe, para um japonês aprender, talvez essa língua não é a mais fácil para ele. Então, o que torna uma língua mais fácil para uma pessoa aprender é a similaridade com as línguas que ela já sabe. Então, se você já sabe português, o inglês é uma das línguas mais fáceis que existem. Tem muito cognato, tem muitas palavras que são bem parecidas, né? Pega a palavra como, por exemplo, different. É diferente. Important. É importante. Tem tanto cognato como português. Se você for ver, você já fala metade do inglês, nem sabe. O inglês é uma língua de nível 1 de dificuldade para um brasileiro falar. Nesse grupo tem espanhol, italiano, francês, romeno, e tem alguma outra que eu devo estar esquecendo. Então, cara, o inglês tá no grupo 1. É uma das mais fáceis. Você pegou uma das mais fáceis pra você aprender. E você é sortudo de ser brasileiro. Porque você não faz ideia o tanto que é difícil pra um coreano aprender inglês. Não sabe o tanto que é difícil pra um árabe aprender inglês. Cara, é 5 vezes o trabalho que a gente tem pra aprender inglês. E o pessoal aprende, hein? Eles dão um jeito. Number 14. I am as capable of learning English as anyone else. Parece, de novo, papo de coach, mas você tem que arrumar isso na sua cabeça. Você é capaz de aprender inglês quanto qualquer outra pessoa. Já te falei que se você fala português, você consegue falar inglês também. Você fala uma língua, você fala duas. É o mesmo cérebro. É a mesma capacidade que você usou pra aprender um, você vai usar pra aprender o outro. E aí vem o tapa na cara aqui, ó. There are people much less intelligent than me, much younger or older than me, becoming fluent every year. Olha só, tem gente muito menos inteligente do que eu aprendendo inglês. Já falei agora há pouco que você não precisa ser bom em mais nada para aprender idiomas. Não faz ideia o tipo de pessoas que tá aprendendo inglês. Gente que você julga, tipo, cara, esse moleque aí não é nada. Sabe nem interpretar texto. Esse aí, pô, você escreve a gente junto. Escreve feliz com S. E o cara tá lá, falando fluentemente. Vai subestimando os outros, né? Ó, gente muito mais jovem do que eu. Cara, tem gente entrando no mercado de trabalho agora, tirando vaga de pessoal velho de casa, por saber falar inglês. E tem também pessoal muito mais velho do que você. Nossa, cara, devia ter aprendido inglês quando era criança, adolescente e tudo mais. Agora eu tô velho, tô aqui com 40 anos. Pô, tem um pessoal aí com 60, 70... pegando pra aprender de verdade o inglês e ficando fluente. E o tempo tá passando. 2024 já foi. Você aprendeu inglês? Tem gente que usou 2024 pra aprender inglês e aprendeu. Tem gente que não usou e não aprendeu. E agora, na data desse vídeo, né, a gente tá em 2025. Já é fevereiro. Quase 1/6 do ano já foi. E eu te pergunto, você tá usando seu tempo pra aprender inglês? Uma coisa que eu descobri na minha vida é que o tempo passa. Você aprendendo coisas ou não, você se dedicando ou não, você fazendo o que importa ou não, o tempo passa sem dó. E toda hora eu fico pensando, nossa, e se eu estivesse fazendo academia já há 10 anos? Como que eu estaria saudável, hein? E se eu estivesse aprendendo inglês já há 10 anos? Porque passaram os 10 anos. O quão fluente eu já não estaria. Então, tudo que você precisa fazer é se comprometer e nunca parar. Acaba até repetindo o que a gente já falou lá atrás. Number 15. Language learning is more rooted in neuroscience and psychology than in academics. Isso aqui, um linguista bem famoso chamado Noam Chomsky disse que idiomas tem que tirar das escolas.
Porque idioma não se estuda. Claro, você pode sim estudar como cientista, né? Estuda sobre a anatomia das coisas e tudo mais. Mas não é esse estudo que você usa pra falar o idioma, pra usar ele, né? Por exemplo, você abre o olho e consegue enxergar as coisas, não consegue? Agora, você precisa fazer o seu olho enxergar? Você precisa saber como que o olho funciona? Saber a anatomia do olho? Como que a informação chega no seu cérebro e liga com o olho? O que faz a pálpebra mexer? Não, você não precisa saber disso pra conseguir fazer isso. Entendeu? Não é errado você aprender sobre, é até interessante, eu gosto disso também. Mas você não usa isso pra falar. Se o objetivo é falar inglês, então pra que fazer isso? Então, lembre-se, aprender idioma é uma coisa mais enraizada, mais fundamentada em neurociência e psicologia do que em academics, né? Do que na área acadêmica. Number 16. Focus on the process. Practice, training and improvement. And fluency will follow as a natural consequence. Então, foca no processo. Qual que é o processo? Praticar o seu inglês. Treinar o seu inglês. Melhorar o seu inglês. E um pedaço disso aqui eu devo ao Brother Bilingue, que é um cara que tem outro canal aqui, gosto muito dele. E ele falou isso em uma das aulas dele, ele falou, cara, foca em treinar o seu inglês, né? Treina, que a fluência vem. Ele não poderia ter mais certo. A fluência vem como uma consequência natural. Então você não vai focar na meta, você vai focar no processo, no que faz pra chegar lá. Não pensa assim, cara, esse ano eu vou ficar fluente. Não, esse ano eu vou praticar meu inglês, eu vou treinar meu inglês o máximo que eu conseguir. Assim como o atleta faz, né? O atleta treina. O jogador de futebol, por exemplo, ele treina. O cara pode estar bom, pode estar milionário, craque da bola, e o cara treina. Experimenta parar de treinar pra ver. O cara perde progresso. Então foca nisso aqui. Number 17. I'm aware of my intellectual and emotional blocks and know how to approach them. Eu sei que a gente já falou que os bloqueios que você tem é você que coloca e as coisas que você acredita sobre o idioma. Porém, nesse ponto aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre traumas, que parece bobeira, de novo. É uma coisa que todo mundo subestima e depois fica se perguntando por que não aprende inglês. O idioma para o seu cérebro é uma coisa bem relevante, porém é uma coisa bem sensível. Muitas vezes, quando você passa um perrengue com inglês, passa uma vergonha aí com inglês ou... sei lá, você é forçado a falar na frente de um monte de gente em inglês, você vai desenvolvendo pequenos traumas com o idioma. Aí o seu cérebro vai ter uma associação negativa com isso. Ou seja, ele não vai querer aprender mais. Você vai insistir, só que não vai entrar em inglês na sua cabeça como antes. Gabriel, me identifiquei, o que eu faço pra resolver isso? Faz o que a gente falou alguns pontos atrás. Procure fazer coisas que você gosta em inglês. Se você não gosta de alguma coisa, não fala dela em inglês. Se você odeia política, nem ouve ninguém falando de política em inglês. Você vai eliminar essa associação negativa com o inglês com associações positivas, fazendo o que você gosta em inglês. Eu sempre falo para meus alunos, tá fazendo alguma lição, uma coisa, tá chato, não tá entrando na cabeça? Vira a página, vai para outra coisa, depois você volta lá. Talvez na segunda vez fique até mais fácil. Então não subestime essa parte aqui, tá? Pode ser o que tá te atrapalhando falar inglês. Falando agora sobre fluência. I know exactly what fluency is. Eu sei exatamente o que fluência é. Por que eu já sei? Porque você já viu o vídeo no meu canal. Eu tenho um vídeo aqui falando o que exatamente é fluência e o que não é fluência. Mas se você não viu, eu vou dar um resumo pra você aqui em poucas frases. Fluência é falar sem travar. É isso. É você não ter que pensar antes de falar. É você não ter que traduzir antes de falar. É você não ter que montar frases. Ficar escolhendo palavras antes de falar. É você falar naturalmente, como eu tô falando com você em português agora. Eu não tô montando frase. Eu tô focando na mensagem. Eu foco no que eu quero contar pra você. E meu cérebro se vira. Meu subconsciente joga as palavras na ponta da língua pra mim. Não precisa me preocupar. Por quê? Todo o trabalho já foi feito antes. Toda a aquisição do idioma, toda a experiência com o idioma já foi feita antes. Tô tranquilo. Eu abro a boca e falo. Fluência não é saber tudo, eu não sei todas as palavras do dicionário. Fluência não é entender todo mundo. Tem gente que fala com cada sotaque, que nem em português eu entendo. Então conserta na sua cabeça, assista a aula lá e conserta isso também. O que é fluência? Porque hoje em dia tá banalizado isso. Né? Tipo, se a pessoa fala uma frase pronta, nossa, o cara é fluente. Então, reavalia isso aí, beleza? Number 19. I'm aware of the importance of the silent period and understand the consequence of not respecting it. Então eu tô ciente da importância do período silencioso. Gabriel, o que é o período silencioso? Eu deixei com mais detalhes lá no livro, tá no meu e-book, se você quiser tem um link aqui embaixo, mas eu vou dar uma resumida pra você aqui agora. Pensa comigo, quando você nasceu, você não falava português, certo? Você nasceu, você era um bebê, emitia sons, mas não haviam palavras na sua boca. Então você passou por um período silencioso. E sim, as crianças começam com uma palavrinha ou outra, uma frasezinha ou outra ali e tal. E quando elas começam a falar, os pais pensam assim, nossa, meu filho começou a falar agora, com 10 meses ou 1 ano. Tem criança que leva até 3 anos, né? Cada um tem o seu tempo. Aí o pai pensa assim, nossa, meu filho acabou de começar o desenvolvimento da fala dele.
porque ele começou a falar. E ao contrário, a fala é o resultado. Quando a criança começa a falar, é porque o idioma já fez sentido na cabeça dela. Ela já tá entendendo boa parte do que tá acontecendo em volta dela. Então, houve um período de silêncio. Não é silêncio no sentido de não emitir sons, não fazer barulho, não. Silêncio no sentido de não falar palavras. Então você também precisa de um período silencioso para uma segunda língua. Tá aprendendo inglês? Você precisa fechar a boca um pouco. Ouça em inglês. Escute, assista, leia enquanto ouve coisas, né? Faz aquele exercício de texto com áudio, mas não fale cedo, tá? Nas escolas, às vezes a pessoa no primeiro dia de aula tem que ler lá na frente, né? Ó, lê essa palavra, ó, repita comigo. Não, cara, você acabou de aprender a palavra nova, você vai repetir ela e quer acertar a pronúncia ainda por cima. Não vai acontecer. Mas, Gabriel, e se eu não respeitar esse período de silêncio, o que vai acontecer? É o que tá dizendo em seguida, né? Eu entendo as consequências de não respeitá-lo. Quais são as consequências? Todo mundo quer saber, né? Porque, Gabriel, dependendo da consequência, tudo bem pra mim. Eu aceito. Então tá bom, vou te falar. Tem um amigo meu que é italiano. Ele mora no Brasil já, sei lá, cara. Ele é mais, tipo, ele tem mais tempo no Brasil do que eu de vida. Há quase 30 anos no Brasil. E, cara, ele tem um sotaque muito forte. Ele fala português, sabe? Mas tem um sotaque muito forte italiano. E todo mundo fica perguntando, nossa, como é que o cara tá tanto tempo no Brasil falando português só? O cara não consegue falar italiano, porque é tanto tempo falando português que ele vai falar italiano e ele mistura o português. Mas por que o cara não consegue perder o sotaque dele? Porque desde o primeiro dia que ele veio pro Brasil, ele foi forçado a falar português. Ele não pôde ter um período de silêncio. E muita gente não tem esse período de silêncio. A pessoa já vai pro outro país, tem que falar, tem que se virar, né? Qual que é a consequência? Vai ter muito resquício da sua língua materna na segunda língua que você vai falar. Você vai falar inglês com um sotaque muito forte, um sotaque que fica difícil de entender. E você sabe que eu não sou contra ter sotaque. Sotaque é natural, mostra de onde você vem. Isso é normal. Mas quando o sotaque atrapalha as pessoas te entenderem, aí é o problema. Aí você não tá comunicando. Essa é uma das consequências de não respeitar o período silencioso. Então, respeite o período silencioso. Number 20. I will focus on the most frequent words in my target vocabulary while exposing myself to different environments to discover new vocabulary. Olha só, eu vou focar nas palavras mais frequentes e no meu vocabulário alvo. Você não precisa saber tudo para falar inglês, tá? Você não precisa saber todas as palavras do dicionário. Primeiro, que você não vai usar. Segundo, que você não vai lembrar tudo. E terceiro, porque você quer ganhar tempo. Eu falo português desde criança e eu não sei todas as palavras em português e me recuso a tentar aprender todas as palavras do português, porque eu não vejo utilidade. E a propósito, seu cérebro também pensa isso. Não tem utilidade? Pra que eu vou lembrar disso? Não tem associação, não tem contexto, não tem nada disso. Por que eu vou lembrar disso? Então não é nem questão de pegar atalho. É questão de, cara, você não tem escolha. Foca no que você vai usar. E a gente tem uma grande vantagem de o inglês ser uma língua simples. Ela é apelidada de língua pobre, de tão simplificada que é. Se você sabe 1000 palavras em inglês, por exemplo, que não é muita coisa, a hora que você vai listar, você vê que o número cresce rapidinho. Com 1000 palavras, você já entende a maioria do que estão falando no dia a dia. Se você sabe 5000 palavras, opa, você entende quase tudo que estão falando. Ah, mas você falou quase tudo, mas e o resto? Aí vem o vocabulário alvo. Porque você não quer entender as pessoas falando, ou você não quer só falar de assuntos do dia a dia, né? Coisas superficiais. Não, você quer aprofundar em algum assunto, né? Por exemplo, você vai numa igreja e vai ouvir falar sobre a Bíblia. Ou você vai no trabalho e você vai ouvir falar sobre a sua área de trabalho. Então você precisa também focar no seu vocabulário alvo, tá? Então, por exemplo, eu quero falar sobre marketing, que é a área que eu trabalho. Então, juntamente com as palavras mais frequentes, você junta com o vocabulário de marketing. Eu gosto de filmes, gosto de falar sobre filmes e tudo mais. Então adquire esse vocabulário que é alvo para você também, tá? Então tem palavras que aparecem em qualquer assunto. Palavras como assim, ou assim como, mais, palavras como importante. São palavras que não importa o assunto que você está conversando, você vai precisar delas. Então essas são as mais frequentes. Daí o seu vocabulário alvo é aquele mais específico para a área que você vai conversar. Number 21. Speaking is the result, not the cause. Já se encaixa com o que a gente falou agora há pouco. A fala é o resultado, não a causa. Então não adianta falar na frente do espelho. Não adianta ficar lendo em voz alta, não adianta ficar repetindo frases. Claro, esses exercícios têm o seu papel. E eles te ajudam de uma certa forma. Porém, não adianta você falar inglês sem saber inglês. Lembra do que a gente falou do período silencioso. A criança começa a falar, ali é o resultado. O desenvolvimento linguístico da criança já está acontecendo, já há tempo, desde que ela nasceu. A fala é o reflexo. E antes que você crie todas as objeções na sua cabeça, falar é um exercício, tá? Só que mais muscular. Então, quando você fala, você vai desenvolvendo memória muscular. E é por esse motivo que aquelas pessoas que começam a falar muito cedo não conseguem mudar o sotaque, não conseguem melhorar, né, o sotaque deles ou pronunciar melhor as palavras. Porque já está calejado ali. E a pessoa que ouve bastante,
Ela aguça os ouvidos. Entendeu? Ela nota aqueles sons que nem existem em português. Aí quando ela entende bem, ela vai abrir a boca, ela consegue replicar aquilo que ela tá ouvindo. Olha que interessante isso. Então aguça seus ouvidos. Prioriza isso, tá? Quer melhorar sua pronúncia? Ouça mais. Quer falar mais rápido, sem ter que pensar muito? Ouça mais. Tudo se desencadeia daí, da audição. This means my focus is on input, prioritizing understanding before speaking. Isso significa que meu foco é input. O que é input? Entrada de informação. Falando de atividades, o que é input? É assistir, é ouvir, é ler. Tem um aluno meu, por exemplo, que trabalha numa empresa americana. Aí ele começou a pedir pra participar das reuniões. Não pra falar, mas só pra ouvir, sabe? Pra estar envolto ali naquele ambiente de gente falando inglês e tudo mais. Genial isso, né? É input, é entrada de informação. Ele tá em silêncio ali. Então você vai priorizar o input. Vai priorizar entender o idioma antes de falar. A fala é botar pra fora. Então, o que você vai botar pra fora se não tem nada lá dentro do seu cérebro? Então, coloca o inglês na sua cabeça primeiro, entende bem, assim como as crianças fazem, e depois se preocupa em falar. E aí essa frase a gente sempre usa ela como referência. Fix the inputs and the outputs will take care of themselves. Então, conserte os inputs, conserte as entradas, conserte o que você faz ali, e os outputs, as saídas, o resultado, vai tomar conta delas mesmas, né? Ela se vira. Como eu falei agora há pouco, né? Eu tô falando português com você, eu penso na mensagem, no que eu quero te falar, e o meu cérebro se vira pra achar palavras, pra trazer as frases que expressam o que eu tô pensando, beleza? E aproveitando, né? Muita gente fala, nossa, como pensar em inglês, como pensar em inglês. Sabia que isso é uma farsa? Sabia que você não pensa em nenhum idioma? Sim, é possível você conversar com você mesmo em uma certa língua na sua cabeça. Mas o pensamento é puro. Tanto que a linguagem do pensamento se chama mentalês. Ó, não é nem português nem inglês, é mentalês. Então, ó, esse negócio de pensar em inglês não existe. Mas depois a gente aprofunda um pouquinho mais sobre esse assunto. Falando agora sobre cultura, culture. Number 22. I'm learning a language spoken by people who act and live differently. Eu tô aprendendo uma língua falada por pessoas que agem e vivem de uma forma diferente. Por que é importante deixar isso bem resolvido na sua cabeça? A gente já falou lá atrás que inglês é uma língua diferente, né? Pra gente parar de ficar tentando achar muito sentido nas regras gramaticais e tudo mais, nos sons e tudo. Mas aqui, o que eu tô me referindo é que você precisa se identificar um pouquinho com as pessoas que falam inglês. Se você odeia quem fala inglês, você não vai falar inglês. Se você pensa em, nossa, cara, eu odeio americano, odeio os Estados Unidos, então seu cérebro já vai bloquear, você não vai entender nem o americano falando inglês. Porque falar uma língua de um outro povo é, de certa forma, ser um pouquinho como ele. Não que você precise imitar eles, ter o mesmo estilo de vida, não, é outra coisa. Mas você vai ser um pouquinho, uma característica sua vai ser em comum com aquele outro povo, não vai? Você vai falar como eles. Então resolva isso na sua cabeça. Você tá aprendendo uma língua falada por um outro povo que age diferente, vive diferente. Então, já complementando aqui, ó. I'm willing to engage and develop affection for the culture to make the learning process more enjoyable and easier. Então eu tô disposto a me engajar e desenvolver afeição pela cultura para tornar o aprendizado, o processo do aprendizado, mais prazeroso e mais fácil. Porque muita gente aprende inglês porque gosta da cultura de um outro país, por exemplo. Tem gente que é apaixonada pela Inglaterra. Gosta do jeito que eles se comportam, gosta de chá que vem de lá, gosta, sei lá, das paisagens, acha as pessoas bonitas. Sei lá, o que desenvolver afeição por aquela cultura vai canalizar, vai deixar o processo de aprendizado bem mais suave pra você. Vai ser, como eu coloquei aqui, mais prazeroso e mais fácil. Pra muita gente, isso aqui é um bloqueio. Number 23. Native speakers are the owners of the truth. Quote unquote. Tá entre aspas aqui. Falantes nativos são os donos da verdade, entre aspas. Meaning, they are a reference for what is correct or sounds right. Significando que eles são referência. Isso aqui, ó, referência para o que soa certo, né, e também o que é correto. O seu livro de gramática não é referência para o que é certo e errado em inglês. É o que o falante nativo fala ou não fala que é referência. Certo? Arruma isso na sua cabeça. A não ser numa prova, a não ser escrever um e-mail e tudo mais. Só que, cara, escrita hoje em dia, a gente tem inteligência artificial, cara. Até em português, eu digito o meu e-mail em português e peço pro ChatGPT deixar meu e-mail mais bonito, um pouquinho mais formal. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquela hora que surgem dúvidas, como, por exemplo,
Como já me perguntaram, por que em português se fala pães? Por que eu não posso falar pãos? É plural, é pãos. Eu falo, cara, não tem nenhum porquê gramatical, você não vai achar essa resposta, e se achar, não vai fazer diferença na sua vida. Simplesmente saiba que o brasileiro fala pães, então esse é o jeito certo de falar. A hora que você arruma isso na sua cabeça, sabe? Tira essa, sei lá, não sei nem dar nome pra isso. Se é orgulho, o que que é. E aceite que, ó, esse povo fala essa língua, então o jeito que eles falam é a referência para o jeito que eu vou falar. Eu vou imitar eles. Acabou. Number 24. I must develop a language intuition beyond my grammar knowledge, to speak fluently without thinking or translating. Então eu devo desenvolver uma intuição linguística. E eu posso usar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. A questão, como que a gente sabe que não se fala pãos? Porque a gente tem uma intuição linguística. Aquilo soa estranho, né? A gente não ouve muita gente falar pãos. Ou, na verdade, a gente não ouve ninguém falando pãos. Então a gente usa essa intuição linguística pra falar certo. Muitas vezes você vai falar algo certo, não porque você sabe as regras, mas porque você foi exposto àquela fala correta, seja na fala ou na escrita. Por que quem lê bastante costuma falar bem? Porque a pessoa está exposta àquele texto correto, aquelas conjugações corretas. Na hora que o cara vai falar, o que sai? Sai o que ele consumiu, né? Então isso vai bem acima, né? É mais importante do seu conhecimento gramatical, né? Para falar fluentemente, sem pensar ou traduzir, né? Porque a intuição sua, ela é bem mais rápida do que a tradução ou o pensamento. Você tem que pensar, peraí, qual frase que é certa? É falar isso ou aquilo? Nossa, leva muito tempo isso. Se você estiver no meio de uma conversa, já travou. Já a intuição, você já percebe o que soa bem, o que não soa bem. Às vezes você comete um erro e percebe que é um erro só depois que falou, né? Por quê? Porque não soou bem. Daí, antes de encerrar, eu sempre falo também com meus alunos sobre esses pontos aqui, ó. A diferença entre um treinamento e um curso. É porque eu tenho um treinamento. E eu sempre falo, curso tem começo, meio e fim. Treinamento é pra te treinar. Igual o exemplo do atleta que eu te dei, né? A pessoa tá sempre treinando. É um material pra você treinar o seu inglês e ficar bom. Já tá bom, quer continuar bom? Tem que estar treinando. Não tá muito bom, quer melhorar? Tem que estar treinando. E dependendo do seu nível, você precisa de feedback, tá? E outros 2 pontos que eu sempre alinho também com os alunos é a diferença entre conhecimento e habilidade, né? Conhecimento são as ferramentas que você adquire. E habilidade é saber usar as ferramentas. Então, muita gente estuda inglês e tem muito conhecimento. Nossa, tem muita bagagem. Cara, eu sei muito inglês porque, cara, estudei por muitos anos. Ou seja, você coletou muitas informações. Só que se você tiver uma caixa cheia de ferramenta, mas não sabe para que elas servem, você não tem a habilidade de usar elas. Então, aquelas ferramentas ficam, tipo, sem sentido. Você vai perder elas, né? Vai enferrujar, vai sumir ali. É o que acontece com o inglês na sua cabeça, né? Tipo, não tem utilidade, você vai esquecendo, vai desbotando, né? Vai sumindo da sua cabeça o que você já sabe. Bom, eu não sei se você percebeu, mas o conteúdo dessa aula é muito valioso. Eu poderia vender por muitos reais. Então, se você aprendeu coisas novas aqui comigo, eu vou pedir pra você fazer a sua parte deixando um comentário aqui embaixo. Me fala o que você achou, o que você aprendeu novo, ou fala simplesmente se gostou ou não. Mas comenta. Porque quando você faz isso, o YouTube vai mostrar pra mais pessoas e o canal vai crescer. Então você nem usou dinheiro e me pagou, sem perceber. E se você quiser me ajudar financeiramente, torne-se um membro do canal. Em troca, você vai ter alguns benefícios, como por exemplo, acesso adiantado às aulas e também prioridade nos comentários. Se você deixar uma pergunta, alguma sugestão, eu vou te atender primeiro, por ser um apoiador do canal. E se você tá afim de maratonar o canal, vou deixar uma aula aqui onde eu expliquei o que fluência significa de fato. E é complementar, inclusive, ao que você assistiu agora. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.